Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa em crochê super fácil de ser confeccionada. A seguir, confira a lista de materiais para depois darmos início à confecção da bolsa. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e receba aulas como essa toda semana. Ative o sininho e, claro, se você gostar da aula, deixe o seu comentário e o seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Bem, agora sim, vamos conferir a lista. Para trabalhar a bolsa, eu vou usar o Barroco Macramê. Essa cor, apenas um novelo. Essa cor é a 7207. Vou usar também uma alça. Eu vou até dar a dica para fazer uma alça de crochê, mas caso você queira, você pode usar uma alça como essa daqui, uma alça de couro sintético. Ou, de repente, até uma alça que você tenha de uma bolsa que você não use mais, dá para retirar e usar a alça, caso você queira. Vou usar o botão de imã. Esse botão é aquele com costura, para costura, né? Que tem os pontinhos aqui, esses furinhos do lado. E a gente costura e ele não aparece no lado direito do crochê. É bem legal, quando a gente crocheta, usar esse botão. Agulha, eu vou usar aqui a número 8, o meu ponto é um ponto bem soltinho, caso o seu seja mais apertado, pode usar a agulha número 9. E cola pano para o arremate. Todos esses materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês porque é uma loja super confiável e que entrega rapidinho. Então, você faz a sua compra no site e recebe com rapidez e segurança aí na sua casa. Eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo e também aí em cima para que depois da aula você dê uma passadinha, faça uma visita ao Mega Armarinho e confira todas as novidades. Bem, e agora sim, vamos dar início à aula. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 23 correntes. Depois que eu fiz as 23 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, e a partir da quarta corrente de base, eu faço um ponto alto em cada correntinha, até chegar ao final do cordão. Cheguei na última correntinha, trabalhando em pontos altos. Quando eu chego aqui nessa última corrente, já fiz o meu ponto alto, eu faço 2 correntinhas e um ponto baixíssimo nessa última correntinha de base. Então, venho, onde eu já fiz o meu ponto alto, eu passo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, ele faz essa voltinha como eu tenho aqui no início. Depois disso, eu viro a minha carreira, as correntinhas agora aqui viradas para a parte de cima, e eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até dar a volta em toda a carreira. Então, eu venho, passo a agulha, busco a laçada e fecho. Passo a agulha, busco a laçada e fecho. Trabalhando dessa forma até dar toda a volta, chegando aqui onde eu comecei o primeiro baixíssimo. Chegando aqui na voltinha, eu continuo carreira de pontos baixíssimos. Então, tudo igual até alcançar o primeiro ponto baixíssimo que fizemos lá no comecinho da carreira. Então, ó, a mesma coisa, baixíssimo, passo a agulha aqui, porque às vezes a gente fica com dúvida, será que nesse cantinho eu também faço os baixíssimos? Sim, até dar a volta.
Essa carreira de pontos baixíssimos, além de trabalhar ficando com um acabamento bonito em volta do fundo da bolsa, ela também é uma carreira que reforça a sustentação dos pontos, estruturando depois a parte da base. Circulei toda a carreira. Agora, aqui no final, eu solto essa laçada, passo por dentro do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz entre as duas laçadinhas. Busco essa laçada passando ela aqui na agulha e eu vou levar essa laçada lá para trás, entre as duas laçadinhas. Aqui eu faço uma corrente e vou trabalhar nessa mesma laçadinha, nesse mesmo ponto, fazendo um ponto baixo. E depois trabalho só na alcinha de trás do ponto, um ponto baixo para cada pontinho de base. Venho trabalhando um ponto baixo para cada, até mesmo aqui na parte da voltinha. Um ponto só para cada, eu não faço aumentos. Circulando toda a carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei ao final da carreira, eu tenho um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, eu já começo o ponto que eu vou percorrer toda a base da bolsa. Fiz o último ponto. Agora, para iniciar a próxima carreira, eu não vou fechar a carreira com ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar em carreiras circulares sem começo e final de carreira, só seguindo com o ponto. Então, ao invés de pegar aqui na parte de cima do ponto, eu vou fazer um ponto baixo, me guiando aqui pelo sinalzinho do relevo, fazendo o ponto sobre o próprio ponto. Fiz o ponto baixo. No próximo, eu vou fazer normalmente um ponto baixo só na alcinha de trás do ponto. O próximo, cuidado para não pegar no mesmo, sempre olha a laçadinha para ver o ponto que você já trabalhou e eu venho no ponto seguinte. Coloco a agulha aqui sobre a laçada do ponto, só que eu vou descer e fazer o ponto onde eu já fiz esse ponto de base, ou seja, lá na parte de baixo, onde eu fiz o ponto da carreira anterior. Eu dou aquela esticadinha para que ele fique da altura da carreira e também forme esse desenho do ponto baixo alongado. O próximo, um ponto baixo só na alcinha de trás do ponto. O próximo, um ponto baixo alongado. Venho onde eu já havia feito o ponto da carreira anterior, busco a laçada, estico para ficar na altura e faço o meu ponto baixo alongado. Um ponto baixo na alcinha de trás e um ponto baixo alongado. Por toda a carreira, eu não faço aumento, sempre trabalhando um ponto baixo na alça de trás e um ponto baixo alongado. Ele vai ficando com esse trabalhado bem bonito. Depois que eu circular toda a carreira, chegando aqui no final, eu vou ver se bateram os pontos aqui para alternar essa sequência e depois é só seguir até a altura que você queira a bolsa. Já cheguei ao final da carreira e como eu disse para vocês, aqui eu tenho que ver, olhar bem se vão bater os pontos. Por exemplo, aqui eu tenho o último ponto baixo e o primeiro da carreira eu fiz um
ponto baixo alongado, olha só, ele pega lá na parte de baixo. Se eu fizer um ponto baixo aqui, eu não consigo alternar, porque em cima desse primeiro ponto, onde eu fiz o alongado, agora eu tenho que ter o baixo. Se na sua bolsa acontecer o mesmo que a minha, você vem aqui em cima do alongado, pula esse pontinho que ficou sobrando e já faço o baixo na alcinha de trás em cima do alongado. Depois que eu acertei essa parte, sempre vai dar certo, porque eu já tenho a contagem sempre alternando. Aqui, depois, para seguir a carreira, então, eu fiz um baixo na alça de trás sobre o alongado e, a seguir, eu tenho um baixo na alça de trás. Para seguir aqui fazendo os pontos, eu só venho acima da laçadinha. Olha lá, já passei por baixo do ponto da carreira anterior, fazendo um ponto baixo alongado. O próximo é um alongado na base, eu faço um ponto baixo na alcinha de trás. O próximo é um ponto baixo na alcinha de trás, agora eu faço um alongado. Sempre dessa forma, alternando. Onde eu tenho alongado, eu faço baixo. E onde eu tenho baixo, eu faço o alongado. Não temos começo e final de carreira, sempre agora a continha vai dar certo, ou seja, vamos passar direto pelo começo e final de carreira. Eu só tenho aqui o fiozinho inicial de arremate que me ajuda a fazer a contagem dessas carreiras. Cada vez que eu passo por ele, uma carreirinha, só circulando. Alternando, como eu mostrei para vocês, o desenho do ponto fica assim bem bonito. E daqui para frente, eu vou trabalhar até a altura que eu queira a base da bolsa. E depois eu volto mostrando a minha, deixando como sugestão. E caso você queira, você pode fazer ela mais baixinha ou uma bolsa com mais comprimento. Eu vou fazer a minha aqui adiantando e volto para darmos início ao acabamento. Continuei trabalhando. Eu tenho aqui na largura aproximadamente 29 centímetros, na altura 16 centímetros. E olha só o resultado do ponto, como ele fica bonito. Agora, eu vou começar o acabamento da parte de cima. Um detalhe, se você tiver uma agulha um pouquinho mais fina da que você estiver usando, você pode usar aqui para que ela dê um leve ajuste nessa barra na parte de cima, senão pode continuar com a mesma. Eu estou trabalhando toda a base com a 8, eu vou trocar pela agulha número 7. Vou trabalhar por aqui fazendo, eu já venho até chegar ali ao arremate. Então, onde eu começo, onde eu termino? Eu tenho a pontinha ali, eu sei que daqui pra frente eu já inicio uma nova carreira. Aqui eu fiz o ponto alongado bem na direção da lateral, ponto baixo alongado, e daqui pra frente eu trabalho em pontos baixos, pegando normalmente, fazendo o ponto baixo normal. Pegando normalmente nas duas laçadinhas do ponto, para cada ponto baixo que eu tenho na base, tanto na laçadinha de trás quanto o ponto baixo alongado, eu faço agora um ponto baixo normal, pegando nas duas laçadinhas do ponto. Eu vou trabalhar dessa forma por 3 carreiras, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as 3 carreiras fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Faço agora
acabamento da base com uma carreira em pontos baixíssimos. Então, eu passo aqui pelas duas laçadinhas do ponto baixo de base e por dentro da laçada. Passo no ponto baixo de base e por dentro da laçada. Até dar a volta em toda a carreira. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Esse ponto baixíssimo, ele reforça e já fica com esse acabamento que fica bem bonito. Depois que eu terminar, eu já vou cortar o fio e vamos para os acabamentos finais. Carreira em pontos baixíssimos finalizada. Eu já cortei o meu fio e eu puxo aqui pra frente. Depois disso, eu pego uma agulha um pouco mais fina da que eu estou usando e eu vou puxar esse fio entre as duas laçadas. Numeração da agulha, aqui você tiver em casa. Um pouco mais fina, porque só para ajudar a passar os fios e fazer esse arremate na parte de trás. Puxei por dentro das duas laçadas, o fio já fica aqui no lado avesso do trabalho. Eu vou puxar esse fio um pouquinho mais para baixo. E aqui eu vou dividir o fio. Ele tem 24 cabos, então, mais ou menos aqui, 12 para cada lado. Posso contar ou só dividir como eu fiz aqui. Depois disso, eu separo esses fios para que eles saiam de laçadinhas diferentes. Abro aqui a laçada. Passo a metade, dou 2 nozinhos e depois eu escondo por dentro de várias laçadinhas. Passo um pouco dos fios, né, a metade que eu dividi aqui para um lado e a outra eu levo ali para o outro lado. Assim, ele fica mais fininho e fica mais fácil para esconder as pontinhas. Depois que eu passei aqui um pouco o fiozinho por dentro das laçadas, tanto de um lado quanto do outro, eu sempre pingo no final um pinguinho de cola pano, porque essa cola ela vai selar o fio, mas é só um pouquinho, gente, só pra selar a pontinha, ó. Eu passo ali por dentro, a cola fica ali já por dentro dos fios, eu espero o tempo de secagem e depois só corto esse fiozinho rente onde eu passei a cola. Então, ele sela até essa pontinha que passamos por dentro das laçadas. Eu vou só cortar os dois lados, passar a cola aqui também, cortar aquela pontinha que eu tenho lá no início por dentro da bolsa. E depois, vamos colocar o botão e a alça. Para colocação da alça e do botão é bem simples. Aqui eu tenho uma alça, que é uma alça de couro sintética, e ela já vem aqui com esse mosquetão que eu passo diretamente no crochê. Então, eu deixo ele certinho aqui na lateral, abro e venho por dentro dos pontos e coloco na carreira de ponto baixíssimo. Entre
a carreira de pontos baixíssimos e a primeira carreira do ponto baixo. Eu vou deixar também para vocês, tanto aqui embaixo na descrição do vídeo, quanto aqui em cima, o link para que vocês possam ter a sugestão também da alça de crochê. Ah, eu não quero a alça de couro, ou eu prefiro a de crochê, ou eu não quero comprar a de crochê, a de couro, eu tenho fio sobrando para fazer a alça no crochê, tenho mosquetão, então eu passo essa opção para vocês também. O botão de imã. Eu vou fazer o seguinte, a costura desse botão é uma costura bem simples. Como eu disse para vocês, ele tem os 4 ganchinhos que facilitam bastante a costura. Aquele de garra, que tem uma garrinha, muitas vezes ele fica ou solto, ele não fica tão preso, tão firme como esse aqui para costura, e também ele acaba aparecendo um pouquinho aqui no direito. Esse de costura, ele fica totalmente no lado avesso do trabalho. Então, olha só, aqui eu coloquei os marcadores, então, eu medi e bem no meinho eu coloquei o marcador, tanto de um lado quanto do outro. Você pode marcar com um pedacinho de linha de outra cor, se você não tiver o marcador aqui como o meu. Então, só para marcar mesmo, centralizar o botão. Depois que eu fiz a marcação, eu venho com a linha e agulha de costura e faço a costura aqui de forma bem simples. Eu pego o meu botãozinho, essa partezinha aqui que eu tenho o relevo, fica virada aqui pra fora, né? Que eu vou de frente pra mim, que é ela que faz aqui a ligação entre uma parte e outra, né? Para que o imã feche o botão. E depois que eu estou ali já na parte central, eu vou passar costurando de um lado para o outro, passando nos 4 ganchinhos. Eu sempre deixo aqui cerca de 1 centímetro, meio centímetro para baixo. E aqui, bem simples, não tem mistério. Eu passo aqui para reforçar sempre umas 3 vezes. E depois eu entro aqui por baixo e saio só pelo lado avesso. Claro, eu não passo esse fio lá pro lado direito e levo em direção ao outro ganchinho. E repito o mesmo processo. E assim eu faço nos 4. E depois eu venho com o outro, a outra parte virada daí, com a parte do macho e fêmea ali, né? Que esse daqui já é o que tem a aberturinha, esse relevinho ali, encaixa nesse outro. E coloco aqui no marcador e repito o mesmo processo desse lado, fazendo a costura. Aqui eu já terminei a costura do meu botão de imã, alças já colocadas, então a minha bolsa já está prontinha. Eu vou dar 2 dicas aqui para vocês de aulinhas bem legais que eu tenho aqui no canal e que eu deixo o link para vocês aqui embaixo, para que vocês possam fazer essa forma de alça e também a folhinha de macramê, para que você possa enfeitar a bolsa caso queira. Essa alça, ela é uma alça bem bacana, olha como ela fica bem bonita e fica bem resistente. Você vai encaixar da mesma forma e você vai precisar aí
do mesmo fio que você esteja usando na sua bolsa, aqui no meu caso, o Barroco Macramê, e eu usei 2 mosquetões para que eu possa colocar de um lado e do outro. A pena, olha só que legal, eu também tenho aula aqui, e você vai colocar enfeitando a bolsa, só passando aqui já pelo mosquetão da alça, e você fica com esse acessório super bacana para enfeitar a sua bolsa, colocando aqui de um lado ou do outro. Fica bem bacana e valoriza bastante a peça. Tanto a alça quanto a folha, como eu disse para vocês, eu deixo o link, vou deixar aqui no comentário também, que fica fácil para vocês visualizarem, é aqui embaixo na descrição do vídeo. E dessa forma eu finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!